Fala pessoal, tudo bem? Nessa questão da UEL, ele diz que um engenheiro quer medir a altura de um edifício. Para isso, ele mediu a sombra do prédio, a sombra dele próprio, e com essa comparação e sabendo a altura do engenheiro, ele pede para você determinar a altura do prédio. Então, o que eu vou começar fazendo? Eu vou começar esquematizando essa situação. Então, imagina que essa linha aqui seja o chão, né? Eu vou desenhar um edifício, vou desenhar o engenheiro mais para cá. Não sou exatamente o melhor desenhista do país, mas acho que dá para o gasto, dá para você entender que isso daí é um engenheiro. E como exatamente eu vou representar a sombra? Bom, eu vou começar representando os raios de luz, né? A gente representa raios de luz como sendo retas. Como o Sol fica muito, muito distante da Terra, a gente trabalha na suposição de que os raios de luz são paralelos, né? Como ele está muito longe, a angulação entre os raios é tão minúscula que a gente supõe que são paralelos. Então está aqui os raios solares chegando ali do Sol. E aí você vai concordar comigo que tem uma parte desses raios que é bloqueada pelo prédio, né? E tem uma parte, os que vêm um pouquinho mais de cima, que consegue atravessar o prédio e iluminar essa região que está aqui para a direita. Então esses raios de luz da direita iluminam o chão. Esses raios de luz da esquerda são bloqueados pelo prédio. Se são bloqueados pelo prédio, toda essa região que fica atrás do prédio e à esquerda do primeiro raio de luz que passa é uma região que está na sombra. Não está sendo iluminada pelos raios solares, certo? Então, quando o exercício me diz que a sombra do prédio mede 10 metros, ele está falando dessa medida aqui, ó. Desde o pé do prédio até o começo da região que é iluminada. Coisa de preto, né? Mais bonito. Isso aqui mede 10 metros. Naturalmente, né? Se não é tipo a Torre de Pisa ou alguma coisa muito estranha, esse prédio está na vertical. Então aqui é a altura que a gente está tentando medir, certo? E uma coisa parecida vai acontecer com o engenheiro, né? Então tem raios de luz que chegam, tem raios de luz que são bloqueados pela pessoa do engenheiro, e o primeiro raio de luz que passa ali pela cabecinha do moço ilumina a região que está depois do engenheiro. Vai pra cá. Aí, moleque. Aí sim. E aí todo mundo, todos os raios de luz que estão pra cá iluminam de novo o chão, certo? Mas esse cara aqui tá bloqueado. Tem um punhado de raiozinhos aqui que não passam porque o engenheiro é opaco, né? Ele não é translúcido, não passa a luz por ele. Esse conjunto de raios de luz que são bloqueados pela pessoa do engenheiro deixa uma sombra, né? Que seria isso daqui. Essa sombra do moço engenheiro é de meio metro. E aí, eu posso pensar, né, em representar algumas dessas situações usando triângulos, por exemplo. Eu consigo enxergar um triângulo aqui, né, pela lateral do prédio, esse primeiro raio de luz que passa e o chão. E eu consigo enxergar um triângulo pegando a sombra do engenheiro, o primeiro raio de luz que passa, certo? E eu sei que ele tem um formato, né? Tem mãos, tem cabeça e tal. Mas eu vou pegar desde o pezinho dele até o topo da cabeça, onde esse raio de luz tangencia. Isso é outro triângulo que me interessa. De novo, eu estou pensando na vertical. Então isso daqui é um cateto, né? O triângulo é retângulo. E pelo paralelismo dos raios de Sol, a gente também vai considerar que esse ângulo que ele forma com a horizontal é o mesmo nos dois triângulos. Então, se tem ângulo alfa lá, tem ângulo alfa aqui. Então, existe uma semelhança entre esses triângulos, né? Entre a vertical do prédio, a sombra do prédio, a vertical do engenheiro e a sombra do engenheiro. E eu vou montar uma expressão para essa semelhança, lembrando que a altura desse homem é 1,8 metro.
como é que vai ficar a expressão dessa semelhança? A altura do prédio sobre a altura do engenheiro vai ser sombra do prédio sobre sombra do engenheiro. Eu quero isolar o H, então esse 1,8 vai multiplicando ali para o outro lado. 1,8 vezes 10 costuma dar 18. E aí você pode resolver essa conta aqui pensando de duas maneiras, né? Ou lembra que quando você está trabalhando com fração, multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número não altera o valor da fração. São as frações equivalentes que você vai gerando por esse processo, né? Então, eu vou multiplicar por 2 em cima e por 2 embaixo, porque meio vezes 2 dá 1, e divisão por 1 é igual ao próprio número. Com isso, a gente já consegue concluir que a altura do prédio é de 36 metros, como diz o item D. Beleza? Você também podia pensar, eu gosto bastante dessa alternativa, que meio é a fração 1 sobre 2. E dividir pela fração meio é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso, né? Que é multiplicar por 2. E aí você chega no 36 metros da mesmíssima maneira. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Até mais.